Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar um tema bem legal sobre mentores e alienígenas. Eu achei interessante voltar a esse assunto. Essa semana eu tive no Paranormal Experience com a Karen Canheda, minha amiga. A live dele está maravilhosa, o podcast lá, vale a pena vocês conferirem. Vão lá no canal no Paranormal, assiste essa live e outras que também tem lives maravilhosas lá no canal dos meninos do Alei do Guru. Mas eu achei interessante que nós conversamos muito, eu falo, a Karen fala, né? E eu achei que tinha muita coisa ainda para transmitir para vocês sobre esse tema. Engraçado que eu já fiz outras lives falando sobre isso, mas é importante a gente trazer de novo esse assunto, talvez até para que eu possa explicar um pouquinho mais nesse processo de mentores com extraterrestres, se é possível, se não é possível, né? Então vamos lá, tentar passar para vocês o que eu trago dentro do meu conhecimento. Primeira coisa, gente, eu sei que todo mundo quer ter um mentor. E não é que não tenham. Eu creio de verdade que todo mundo tem um mentor, um anjo da guarda, né, que alguns chamam, um espírito parceiro que está ali próximo. Mas, em alguns casos, eu sempre falo que lá é como aqui, né? Aqui muitas vezes a gente precisa passar pela experiência de andar sozinho. Você fica naquela ansiedade de querer uma companheira, um companheiro, e aí a vida vai passando e você não consegue uma pessoa legal para o seu lado, e você às vezes não observa o quanto a sua companhia é legal, o quanto você tem que, antes de ter uma pessoa do seu lado, você aprender a gostar da sua própria companhia e aprender a andar sozinho, mas bem, sem se sentir deprimido, sem ficar triste por você estar sozinho. Então, aí, muitas vezes, eu já até vi casos assim, de pessoas que, poxa, agora que eu acostumei com a solidão e tal, falando até brincando, apareceu essa pessoa na minha vida. Porque é justamente assim, quando você está bem com você, quando você já está pronto para ter alguém para compartilhar experiências, a vida vai e traz para você. Antes, muitas vezes, você só arruma parceiros que trazem mais complicação, porque esses parceiros só vão chegar na sua vida para te ajudar também a crescer, né? Então, eles vêm trazendo todas as suas sombras para que você possa resolver essas sombras. Bom, então no mundo espiritual também funciona assim. Muitas vezes a gente quer ter um mentor, quer conversar com ele, eu preciso ter conselhos do meu mentor, mas você está num estágio ainda evolutivo que você precisa caminhar sozinho, que você ainda não pode ter essa companhia, porque senão você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir desenvolver tudo aquilo que você tem, todo o seu potencial que você tem para desenvolver. Porque quando a gente acha que a gente está sozinho, né, muitas vezes a gente se vira na parada, né? Você sabe que ninguém vai resolver o problema para você, você ou você. Se não for você, não se resolve. Então você começa a crescer. Então muitas vezes os mentores ficam afastados ou ficam sem aparecer, sem dar sinal de vida para a pessoa, para que ela cresça sozinha. Eu sei que às vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? Eles, poxa, porque eu não mereci? Não, não é uma questão de merecimento, é questão mesmo de você estar precisando nesse momento de passar por essa experiência. Então é como algo que você mesmo cria em você, você bloqueia a comunicação com os seus mentores, ou com os seus amigos, ou com um plano espiritual com o que está do lado de lá, para que inconscientemente você se sinta sozinha e comece a criar soluções para os seus problemas sozinha. Então, se você ainda não teve contato com o seu mentor, se você não escuta o mentor, não sabe se está... Primeira coisa, você tem um mentor, você tem um amigo do lado de lá, todos nós temos, mas essa comunicação muitas vezes não é completa, tá? Então, se isso for o seu caso, começa a observar o que você pode fazer para que você desenvolva mais os seus talentos, as suas habilidades,
né? As suas percepções também, que a gente tem preguiça, a gente quer tudo prontinho, e não é assim prontinho. Eu tenho falado, muita gente vai despertar, vai ter as percepções ampliadas e não vão saber o que fazer, não vão saber utilizar isso para fazer a comunicação com o mentor, porque não vão ter nem noção de que realmente foram ampliados ou que estão tendo, vamos dizer, poderes, faculdades maiores do que tinha, porque elas não percebiam nem o que elas tinham antes. Então é importante, primeiro ponto, é você começar a se observar e observar energeticamente o mundo ao seu redor. Observar as pessoas, ser mais atencioso. Eu sei que esse mundo que a gente vive de correria e tudo faz com que sejamos muito egoístas. A gente só olha pra gente, pro nosso problema, para como a gente está. A gente não olha para o outro. E quando a gente não olha para o outro, a gente perde uma oportunidade única de entender, de identificar, de identificação mesmo energética, de leitura energética. Se você não olha para o outro, você não tem como ler o mundo, né? Ler como aquela pessoa está. Então é tempo da gente tirar o olho um pouquinho do umbigo e começar a olhar ao nosso redor. Perceber a energia dos ambientes que você frequenta, como você se sente quando você sai daquele lugar ou quando você entra naquele lugar. Que sensação te dá quando você se aproxima de uma pessoa, quando essa pessoa toca em você, o que ela causa. Isso tudo faz com que as suas percepções comecem a ficar mais afinadinhas. Elas vão desenvolvendo por conta mesmo da transição planetária, mas você está moldando elas para que você as utilize a seu favor. Então, muitas vezes a gente não tem a ajuda do mentor, do amigo do lado de lá, para que a gente comece a se virar aqui. Então, não fica triste, viu? Aprenda primeiro a fazer o beabazinho aí, tenha consciência, tudo bem, eles estão ali te olhando, mas eles não vão fazer comunicação porque você ainda precisa estreitar tudo isso, você precisa ainda desenvolver toda essa, vamos dizer assim, essa capacidade mesmo perceptiva e de comunicação, ok? Então, é o primeiro ponto que a gente tem que fazer essa diferença e de forma bem real. A gente tirar aquela historinha de que, porque o mentor está toda hora ali, igual uma babá, tem horas que não está. Não está mesmo e a gente tem que se virar sozinho, viu? Ninguém é babá de ninguém. Nós temos grupos de consciências do lado de lá que auxiliam a nossa evolução, a nossa caminhada. Já falei para vocês que é por afinidade, por você fazer amizades. E volto a falar, se você aqui no plano terreno é uma pessoa que está sempre de mau humor, não faz amizade com ninguém, não sabe ser generoso, não sabe compartilhar, está diminuindo o teu grupo de consciências que do lado de lá vão querer te ajudar até em futuras reencarnações. Porque é através desse nosso relacionamento todo, porque os nossos mentores mais próximos são realmente os mais próximos. Aqueles que estão convivendo aqui conosco, muitos até estão convivendo conosco, só que quando desencarnam, se esforçam para se tornar pessoas melhores, para ficar do lado de lá, se juntam em grupos de trabalho nesse sentido, e aí depois, numa outra encarnação, aquela pessoa que foi muito sua amiga, ela pode ter se tornado um mentor. E aí na outra encarnação, você está encarnada aqui e aquela pessoa chega para junto de você, porque ela te conhece, já tinha estreitado, tinha feito uma amizade com você quando você estava encarnada, e aí depois ela te acompanha para te auxiliar nos momentos de apuro, né? de aperto. Quando você passar algum aperto, você tem aquela consciência ali do teu lado para te ajudar. Então, assim, só para tirar um pouquinho aquele romance todo de mentor, porque eles são reais, eles existem, tem diversos grupos de trabalho destinados a isso no plano espiritual, sabe? Cada grupo com uma metodologia de trabalho diferente para nos auxiliar, cada grupo com uma afinidade por pessoas que estão aqui diferentes também. Então, só para que a gente possa entender um pouco. E aí, no meio disso tudo, nós temos do lado de lá consciências que já passaram muito tempo pela Terra, que são consciências, vamos dizer assim, humanas, porque
ficaram mesmo com essa forma biológica desse formato de corpo humano aqui, como nós somos, né? E por já passarem por diversas caminhadas aqui na Terra, elas conseguiram perceber as dificuldades do planeta, foram evoluindo, foram crescendo ao ponto de chegar num padrão vibracional que ela tem condição de se manter do lado de lá, sem reencarnar de novo, ou às vezes pelo padrão moral dela, pelo conhecimento, pela sabedoria e por ela estar associada a um grupo de trabalhadores do lado de lá, quando essa pessoa que desencarna é feito um trabalho energético para que ela não reencarne de novo e ela se torne membro do grupo de mentores lá. Então aí nós temos mentores humanos, terrenos, que estão próximos de nós. Nós temos mentores que passaram também pela experiência da Terra já há mais tempo, ficaram mais na erraticidade, foram adquirindo cada vez mais conhecimento do lado de lá e também se tornaram mentores. A maioria desses são chefes dos mentores, vamos dizer assim, para que vocês possam entender, né? Nós temos consciências que vieram de outro planeta e que nunca encarnaram na Terra, mas que também têm sabedoria para trazer e orientam esses mentores que estavam desencarnados. E essas consciências, às vezes, dependendo do grupo de mentores, se eles não tiverem um conhecimento muito grande, esses mentores mesmo vão enxergar essas consciências que estão vindo de fora como alta hierarquia, como por dizer, espíritos ascensionados. Por quê? Porque eles estão num estágio ainda evolutivo que eles, mesmo trabalhando como mentores, eles ainda não têm consciência de que esses seres que estão vindo nada mais são que espíritos de outras raças que já passaram por problemas como o nosso planeta e tudo, e que estão tentando nos ajudar, que estão tentando nos auxiliar. Então, assim, do lado de lá também tem essa coisa do Deus, de adoração, tem tudo. Então, alguns grupos de mentores, essas consciências se aproximam e são vistos como verdadeiros anjos, né, que foram enviados de Deus, porque eles conseguem identificar que há uma hierarquia moral, que há uma hierarquia energética, que eles vibram de uma forma diferente, mas eles ainda não têm consciência dessa explicação toda, do que realmente está acontecendo, né? Bom, com tudo isso, a gente também tem que entender que, como somos consciências que estamos habitando num planeta que está passando por um momento de transição, que isso faz com que outras raças do lado de fora saibam que é um processo natural. E essas raças todas, elas ficam, alguns querendo nos auxiliar para que a gente passe esse período, porque já passaram nos planetas de origem deles momentos semelhantes e estão querendo nos auxiliar para que a humanidade passe por tudo isso de uma forma mais tranquila. E nós temos consciências também que querem tirar proveito disso tudo, que sabe que no momento que um orbe está passando por situações assim, todos os seus habitantes ficam confusos, passam por problemas físicos, por uma série de confusão. E aí esse outro grupo quer também continuar manipulando, continuar dominando o planeta. Então eles criam também grupos de mentores, aonde algumas consciências que estão encarnadas vão ser assessoradas por esse grupo que foi treinado para ser mentor de alguns aqui na Terra como pontos chaves para continuar perpetuando o domínio deles. Então, olha como é que é confuso o negócio. Então, quando a gente fala em mentor, a gente sempre pensa, é uma consciência superior, maravilhosa. Mas tem também os casos daqueles que são treinados para manipular. E essas pessoas que estão encarnadas, para essas pessoas, eles são realmente tutores, porque elas vibram igual.
Então elas têm essa afinidade e dentro do propósito delas tá certíssimo, tá alinhado. É difícil, né? A gente conseguir imaginar isso tudo e entender todo esse processo na nossa cabeça. Mas eu acho que o mais importante nisso tudo é o primeiro ponto. Você ter consciência de quem você é o autoconhecimento. Então, você ter consciência que você é um ser, que você nunca prejudicou ninguém, assim, em termos de você é um ser que procura, nunca é uma palavra muito, é difícil dizer eu nunca prejudiquei ninguém, né? Mas é uma pessoa que procura agir de forma a não prejudicar ninguém, que é uma pessoa solidária, que é uma pessoa que sabe ser generosa, que é uma pessoa que é bom astral, é uma pessoa que está sempre de bom humor, ajudando, procurando ajudar as pessoas, que se não pode ajudar também não prejudica. Se você tem essa consciência com você, então já é uma coisa bacana que você sabe que você tem um mentor por trás que é semelhante a você. Você tem que fazer essa autoanálise de boa, que você vai conseguir entender quem é o seu mentor. Já é o primeiro ponto, tá? Então, quanto mais você tiver pensamentos altruístas, pensamentos legais, quanto mais você vibrar no bem, mais você vai se aproximar de um mentor bacana. Você vai ter afinidade com um mentor que pensa mais ou menos igual a você e que vai ajudar você no teu propósito terreno. Porque você é importante. Você é uma semente do bem no planeta, então você vai ser bem assistido. Pode acontecer de uma pessoa que já fez muita coisa ruim na vida, de repente ela querer mudar e por ela realmente fazer um esforço, eu quero mudar minha vida, eu não quero mais nada disso para mim, ela consegue mudar o padrão vibracional dela e ela muda até de mentor. Ela passa aquele mentor que lá atrás a assessorava e pode ter certeza que aquela consciência que estava ali junto dela, que pra gente eles dizem, mas era um obsessor. Porque não, ele está acima do nível de consciência dela. Ele tem um padrão um pouco mais moral, né? Mais elevado que ela tem. Mas ele ainda é uma consciência atrasada também. Porque existe essa questão da afinidade, né? A gente tem aquela coisa da ideia que uma pessoa muito ruim, de repente Deus vai designar um anjo da guarda para transformá-la. Não, a transformação é nossa, o esforço é nosso. É você que tem que fazer o esforço e mudar o teu mentor. Não vai aparecer um anjo que vai te transformar, ou um mentor que vai te transformar em pessoa, em tranqueira de pessoa para uma pessoa melhorzinha da noite para o dia. Isso não vai acontecer. Para você mudar, é você que tem que se esforçar. E aí você se esforçando, você vai atrair um mentor que está vibrando semelhante a você. Quando eu falo semelhante, a gente fala de escala de frequência, tá? Não é que o mentor esteja vibrando igualzinho. Primeiro que ele não está, porque ele está numa outra dimensão. Então todo o processo energético dele já está vibrando de uma outra forma diferente da nossa, que estamos aqui encarnados. E depois que o padrão realmente frequencial, nível de pensamento, de padrão moral de um mentor que foi preparado para ser mentor, mesmo por esses grupos de trabalho que tem lá, ele vai ser sempre superior ao mentorado, aquela pessoa que está aqui embaixo, né? Pode acontecer de você também ter um mentor, como eu falei lá no começo, de estar encarnado aqui na Terra, aí era teu amigo, desencarnou, teve condição e fica ali te mentorando. Pode acontecer, aí às vezes você tem esse mentor no comecinho da sua vida, que não é uma pessoa ruim, mas ele está te ajudando ali, e aí conforme você vai evoluindo, vai trocando os mentores. Você vai adquirindo mentores que é como na escola. Você vai conseguindo ter professores que são mais bem preparados para te auxiliar, porque você está crescendo, você está evoluindo, tá? Para que vocês possam entender que a gente não tem assim aquele mentor fixo. Pode até ter um caso de uma amizade muito grande com o espírito que ele queira te acompanhar a vida inteira, mas não é obrigatório, isso não é regra, isso é exceção. Na maioria das vezes o que acontece conosco é essa troca mesmo.
A gente vai evoluindo, a gente vai se aproximando de outras consciências que tem mais ou menos, está acima da gente, mas já está crescendo, né? E aí aquele mentor que te assessorava vai assessorar uma outra pessoa que estava naquele nível que você estava lá atrás, tá? Então, dentro disso tudo, a gente tem também a possibilidade de termos como nossos mentores irmãozinhos das estrelas, alienígenas, porque também nós somos espíritos e a maioria de nós nós temos nossa formação híbrida aqui, de misturada, que vem lá de trás, mas existe consciências que vieram encarnar. Agora, atualmente, tem muito espírito encarnado, que é a primeira encarnação mesmo, nesse corpo biológico. Então, esses espíritos que estão encarnando pela primeira vez na Terra, eles sempre trazem um mentor, um amigo espiritual lá do orbe de onde eles vieram, do planeta que eles vieram. É comum isso acontecer. Pode acontecer de vir, quando às vezes é exílio, é expurgo energético do planeta, pode acontecer de você, encarnou aqui, mas logo como você já tem, mesmo você vindo de um orbe, a não ser que você venha de um orbe que tenha o padrão vibracional mais baixo que a Terra, mas o mais comum é você vir sendo expurgado de um outro orbe que também está passando por transição, ou já passou, e expeliu aqueles que não tinham compatibilidade com ele. Então, qual o planeta mais próximo que tem condição de atrair eletromagneticamente esse espírito? A Terra. Ele vem para cá. Aí, quando chega aqui, nesses casos desses espíritos que estão chegando, às vezes sem ter acompanhantes, eles são também assessorados por aquelas equipes que eu falei que já estavam aqui pronto para fazer esse tipo de trabalho. E são muitas equipes, muitas. Nós temos muitos tipos de trabalho de mentoria no astral. Do mesmo jeito que a gente está tendo trabalho de mentoria aqui. Olha o que está acontecendo com a nossa internet. A gente abre e tem trabalho de mentoria para tudo quanto é lado. Isso ajuda, é legal, está ajudando as pessoas também na evolução, na profissão. Do mesmo jeito é feito do lado de lá, né? Então a gente tem diversos tipos de mentores sendo trabalhados, sendo, né, ali lapidadinhos para fazer esse trabalho aqui. Então, gente, o mundo espiritual é igualzinho aqui, não tem mistério. Se a gente começar a enxergar que o mundo de lá é cópia daqui, né, que na verdade aqui é cópia de lá, e a gente entende com muito mais facilidade todo esse processo de espiritualidade, das coisas que acontecem conosco. Então, voltando lá, aqueles espíritos que vêm de orbes lá de fora, eles podem vir, inclusive, com um grupo de consciências extrafísicas alienígenas, que estão vindo para assessorar essas pessoas, que principalmente quando é missão, função de dar uma alavancada no planeta. Essas consciências que estão vindo, né, para dar uma mudança de mentalidade na humanidade, elas estão vindo mesmo com grupos de trabalhos do lado de lá. Então, a gente vai ter muito, daqui a pouco, é quando a gente tiver condição de canalizar mesmo, de boa, né, você sentir, você vai ver que a vibração, às vezes, do teu mentor, do teu anjo da guarda, é bem diferente de um outro amigo espiritual, no caso, você ser médium. E isso já tem acontecido com os médios. Desculpa, você sente a diferença de padrão vibracional de um para o outro. Você consegue sentir. Quando um está vibrando, que é lá de fora, né? Que você percebe que quando você está sendo canalizada por um que é de fora, e a diferença da canalização ou da incorporação de um espírito mais terreno. Você percebe essa diferença toda. Então, a gente precisa primeiro abrir a nossa mente para essa possibilidade de você ter também um mentor que de repente não é terreno, né? As pessoas que estão despertando e que estão procurando realmente o caminho da espiritualidade, elas vibram de uma cor diferente, destaca. E isso faz com que esses mentores, às vezes, até se aproximem, mesmo que você não tenha vindo
numa leva dessa, mesmo que você tenha sido só expurgado do planeta, se você está numa primeira encarnação, você foi expurgado do seu planeta, você está aqui. Só que você tem um nível de consciência mais alto do que os habitantes da Terra. Você vibra num padrão diferenciado da Terra. Então você começa a emitir uma luz e isso vai atrair a atenção desses mentores lá de fora que te identificam como lá da raça deles. Por isso também a gente tem gente que é assessorada, começa a dizer que eles são dos librianos, dos sirianos, dos lirianos, dos pleiadianos, porque eles reconhecem o padrão vibracional e aí eles vêm e abraçam, ajudam a você a fazer a sua caminhada. Então, tem de tudo nesse balaio de gato quando a gente fala de mentor. Não é fácil a gente explicar tudo num vídeo só. É importante, às vezes, a gente só dar uma pincelada, como eu dei, para que abra sua mente, que você comece também a pesquisar. Tá? E é tempo da gente ajudar realmente uns aos outros, compartilhando, trocando informações, para que todo mundo cresça, para que todo mundo evolua, né? Para que a gente chegue realmente a um nível de consciência melhor. Eu, inclusive, estou pensando, agora, todo mundo está fazendo essas coisas de mentoria e eu tinha um pezão atrás. Mas eu andei trocando ideias com terapeutas, com pessoas que a gente acaba auxiliando mesmo, um ou outro, porque quando a gente conversa, as pessoas que procuram alguém para ser auxiliada é porque estão realmente se esforçando para crescer, querem entender de uma forma mais profunda. Então, de repente, mais para frente, eu vou pensar nessa questão da mentoria, de abrir espaço assim para que as pessoas possam ter um papo individual comigo, para que eu possa ajudar nessa questão da espiritualidade consciente. Vamos deixar mais para frente. Se acontecer, se tiver que ser, eu vou receber toda a informação certinha de como isso pode acontecer, né? Então, é isso, gente. Eu falo que do lado de lá é como aqui, e é tempo da gente ter consciência das nossas companhias, e se a gente não tem, o que a gente pode fazer para começar a estreitar esse laço e ter, viu? Sem ilusão de que, porque todo mundo vai falar, não, você tem que fazer seu esforço. Sem aquela ilusão de que, o teu anjo da guarda vai aparecer de uma hora para outra e vai te transformar. Não, você tem que fazer o seu esforço. No momento que você faz o esforço, aí sim, você é reconhecido pelo seu padrão vibracional, que não tem como enganar. A gente engana aqui falando o que quiser. Tem muita gente que chega aqui, conta, fala, e depois atrás da câmera age totalmente diferente, padrão vibracional não tem nada a ver com o que está falando, né? Mas energeticamente a gente não consegue mentir, não. O que nós somos identificados do lado de lá, não é pelo que a gente fala, é por quem verdadeiramente nós somos. É assim que eles nos identificam, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado aí falando um pouquinho mais de mentores alienígenas. Eu acho que ficou faltando colocar, porque a gente já ficou quase 3 horas e meia lá naquele podcast. Se fosse falar isso tudo, aí tem papo a metro. Tinha muito mais, a gente precisava de muito mais tempo para ficar conversando lá, tá? Então eu espero ter ajudado. Assistam também o podcast, que está muito interessante, falando lá no Paranormal Experience, comigo e com a Karen. Já tem assim bastante informação lá. Então assistam também, que está bem legal. Mais uma vez, obrigada de coração e fiquem com a luz.